Catarina, de apenas 2 anos, ganha uma nova vida. No vídeo, Cléia Barros chora ao ver as viaturas da Polícia Militar de São Paulo. Os PMs traziam um coração para Catarina. A mãe emocionou a todos com seu choro de alívio e alegria. É o coração da Catarina! É o coração da Catarina! É o coração da Catarina! É o coração dela! Chegou o coração da Catarina! Chegou o coração dela! Senhor, acompanha, meu Deus! Acompanha, Senhor Jesus! Naquele momento, quando o coração da Catarina estava chegando, eu já estava muito tempo esperando, já há muitas horas, então eu estava numa agonia. E quando eu vi, né, o carro, a viatura da polícia chegando, e eu sabia que era um coração da Catarina, eu fui tomada de emoção e comecei a filmar justamente para mostrar para a família, né, para que eles acompanhassem junto comigo, mesmo longe. Então eu comecei a filmar e não contive a emoção de saber que o coração dela estava chegando, porque a vida dela dependia desse coração. Catarina nasceu com miocardiopatia dilatada e recebeu o transplante de coração há 1 ano. Numa outra classificação, que são as miocardiopatias, que são as doenças adquiridas ao longo da vivência dessa criança desde o intraútero. Normalmente, elas são ocasionadas por processos infecciosos, virais e ou bacterianos, no organismo da pessoa ou da criança, que causa um processo inflamatório e afeta a função, a musculatura do coração, a função do coração como bomba. E como é que você trata isso? Você trata isso com medicamentos para equilibrar a função do coração, e espera-se que, ao resolver o problema da infecção bacteriana ou viral, acabando com o processo inflamatório do coração, o coração vá voltando vagarosamente à sua função normal. Às vezes isso não acontece e há sim a necessidade de indicar um transplante para o coração dessa criança. A mãe conta que a família descobriu o problema de Catarina quando ela tinha 20 dias de vida. Eles não nos davam muita esperança, porque ela era só um recém-nascido. Mas continuaram tratando com medicação e com o tempo ela foi respondendo à medicação. O médico, o primeiro que nos atendeu, ele nos orientou que a gente precisava de um hospital de suporte, né, um hospital especializado em cardiologia, para poder fazer o tratamento da Catarina, dar continuidade, né? Mas que não seria uma doença que teria cura, e com o passar do tempo, a solução seria só um transplante mesmo. Catarina chegou a passar por algumas cirurgias experimentais. A Catarina passou por 2 cirurgias cardíacas de forma experimental, né, que seria um protocolo alemão, uma cirurgia que é feita, né, lá na Alemanha, em crianças com miocardiopatia dilatada, com o intuito de tirarem elas da fila do transplante. Então, umas recuperam 100% da função cardíaca, outras parcialmente, mas conseguem viver bem, e outras, infelizmente, não dá, né, o resultado esperado. Então, a gente concordou, foi feito 2 vezes. A primeira ela tinha 6 meses, e depois ela acabou perdendo peso, porque ficou gripadinha e teve que refazer, né? E depois disso a Catarina recebeu alta e viemos para casa. Ela passou 1 ano em casa e bem, se desenvolvendo, bem tranquila. Após 1 ano exato, a Catarina começou a passar mal e apresentar sinais e sintomas, né, de que o coração não estava bem, e nós a levamos novamente para o Dante, e lá ela foi internada, e ali, devido aos exames, o médico já
nos falou que o caso dela, naquele momento, não teria outra solução a não ser o transplante. Sobre a fila de espera, a mãe revela que não quis saber a posição da filha, com medo da angústia ser ainda maior. Eu achava que eu não ia ter psicológico para acompanhar, sabe? Tava muito difícil, vendo ela de perto, sofrendo, né? Saber que a vida dela dependia de um novo coração e a espera, ter a incerteza e aquele momento de espera. Então eu nunca entrei para ver a posição dela na lista. A espera é agoniante, né? Porque é uma incerteza, você espera sem saber quanto tempo você vai esperar. Então, é uma mistura de sentimentos, de preocupação, de agonia, de esperança, e para a família toda, né? Mas eu acho que o que resume melhor é angustiante. Do ponto de vista psicológico, a família precisa de ajuda durante o processo. É realmente inimaginável uma família que está junto com seu ente querido aguardando, né, na fila de espera, aguardando um transplante, aquilo que a gente sabe que vai efetivamente salvar a vida daquele ente querido. É inimaginável a dor e o sofrimento que essas pessoas passam. Além do que, né, existe uma insegurança muito grande, porque mesmo que dê certo, mesmo que consiga chegar ali o órgão para ser transplantado, será que a pessoa vai sobreviver? Será que vai conseguir, né, realmente dar certo aquele transplante? Então é muita angústia, é muito sofrimento, é muito medo e ao mesmo tempo essa família ela tá como? Ela tá querendo que aquele seu familiar ele fique positivo, ele fique forte, ele dê conta da coisa, ele acredite que vai dar certo. Então manter uma positividade diante de uma situação que está causando muita dor e muito pânico e muito sofrimento é difícil para todo mundo. E claro que o apoio psicológico, o apoio da família, o apoio dos amigos é muito importante, porque além da questão da ansiedade, da expectativa, vem também um sentimento muito grande de impotência, porque afinal de contas o familiar ele não tem muito o que fazer, ele simplesmente está ali preso numa situação, aguardando uma resposta, aguardando um sim, né? E com muita ansiedade, muito medo e sem saber por onde ajudar, né? Então esse sentimento da impotência, ele é um sentimento muito avassalador, porque você está vendo sua família, aquela pessoa da sua família em grande sofrimento e você simplesmente não tem muito o que fazer. Você tem que só ter fé, acreditar, né? E esperar e ainda manter a positividade. Claro que outros sintomas vão aparecer também, além da angústia, além da ansiedade, pode trazer uma depressão, inclusive, porque na medida em que o tempo passa e que as coisas não acontecem, as pessoas vão em sofrimento caladas, a família toda tentando manter uma positividade, sem conseguir, porque afinal de contas, eles todos estão ali angustiados também. Um ou outro pode ter às vezes uma sensibilidade maior, pode já ter algum tipo de transtorno que estava ali, né, sucumbida, guardadinho dentro do coração, mas numa situação de alto estresse, isso pode se manifestar de uma forma muito grande. Então, realmente, eu acredito que é muito importante, é fundamental que todos estejam envolvidos, que precisam desse apoio psicológico para entrar em equilíbrio e que no final dê tudo certo. Eu acho muito importante a família que está nesse processo, enfrentando esse processo, passar por um acompanhamento psicológico. Lá no Dante Pazanese eles nos deram esse suporte, né? A todo momento tinha uma psicóloga nos acompanhando em todo o processo. E foi de extrema importância, né, ter essa ajuda, esse apoio, porque é um momento muito delicado, né? Não só para a criança ou o paciente que está passando, mas para toda a família. Dados do Ministério da Saúde mostram que no primeiro semestre de 2023 foram realizados 206 transplantes de coração no país, aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Os pacientes, por meio do SUS, recebem assistência integral, equânime, universal e de graça, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante.
todo paciente que recebe um órgão, ele está vinculado a uma equipe. E a massacrante maioria dessas equipes são públicas. Elas trabalham em hospitais públicos. E elas continuam acompanhando esses pacientes, até porque no pós-transplante você tem um outro problema, que é a rejeição do órgão. Então essa rejeição ela precisa ser controlada com medicação. Então todos os pacientes que recebem órgão de doadores falecidos e até de doador vivo também, a não ser gêmeos univitelinos, eles precisam ser imunossuprimidos pela vida toda para que o órgão continue funcionando, para que você não rejeite. Então você tem consultas sequenciais, inclusive o SUS fornece a medicação imunossupressora de forma gratuita. Para que mais pessoas tenham chance de uma vida melhor, existe um esforço nas estratégias para que aumente a oferta de órgãos e tecidos para transplantes e, consequentemente, fazer reduzir o tempo de espera dos pacientes. Tempo esse muito precioso.